O principal sinal que eu creio, assim, que eu vejo no dia a dia, as pessoas me procurarem, é o atraso da linguagem. A gente tem marcos do desenvolvimento que a gente tem que obedecer. O alimento que é consumido hoje, vamos falar aí de uma folha, uma alface, uma couve, essa semente não é igual a de 50 anos atrás. Esse convívio aí com a família, esse incentivo da família, com menos tela possível, a gente sabe que hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela preconiza que a criança não deve ter tela até os 2 anos de idade. Temos em nosso DNA metas claras. Enfrentamos cada desafio com garra. Se é para pegar pesado, a gente vai com tudo. Se o obstáculo aparece, a gente encara. E quando a dificuldade bate, é o objetivo que nos faz continuar. Por isso, em cada etapa, eu incluo a creatina Expansive. Com ela, posso dizer: se o mundo tem limites, eu ainda não encontrei. Mais um produto com o selo de qualidade Natus Green. Boa noite, começando no Plano 7, você pode curtir, compartilhar e comentar, tá certo? E hoje, presença do Dr. Lúcio Coelho, neuropediatra, e também Eliomar, mais uma vez. Boa noite, meu brother, mais uma parceria. Estou com saudade de você, tá? Também, muita saudade, está bonito, está mais magrinho. Eu estou pagando um cara para correr para mim, mas vai dar certo. Doutor Lúcio, tudo bem com o senhor? Tudo bem, boa noite. Boa noite, doutor Lúcio. Boa noite. Já conhece a figura aí, doutor Lúcio? Já conheço há muito tempo. Há muito tempo? Há muitos anos. Conhece o... Art Voice? Conhece o Art Voice? Conheço. Doutor Lúcio é apaixonado por música, rapaz. É mesmo? Sim. Nós vamos falar então um pouquinho aqui de música, vamos falar de neuropediatria, nós vamos falar sobre muita coisa, né? Sobre muita coisa, com certeza. Estou muito feliz de você. Lembrando, hein? Curta, compartilha, comenta esse papo muito legal aqui no Plano 7 e quero saber quem é o Dr. Lúcio Coelho. Bom, meu nome completo é Lúcio Coelho Miranda. Eu sou nascido aqui em Cachoeiro, né? Minha vida toda aqui. Estudei fora, né? Porque na minha época não havia faculdade de medicina em Cachoeiro, então eu estudei, morei muitos anos fora, morei um total de 13 anos fora. Isso incluindo a faculdade de medicina, depois a residência médica de pediatria e depois a residência médica de neurologia pediátrica. E um ano de estágio também no exterior, que eu fiquei um ano na Espanha. Isso na década de 90, né? Então tem muitos anos. Eu me formei há 32 anos e meio, né? E, casado? Sim, sou casado, eu tenho 2 filhos, meus filhos já são adultos. Eles moram em Cachoeiro, moram comigo. E atuo aqui em Cachoeiro há 25 anos. 25 anos. 25 anos. Os seus filhos estão nessa linha aí de atuar também como médico? Eu tenho um filho que estuda medicina, não em Cachoeiro, fora daqui, em Minas Gerais. E tenho um filho que estuda veterinária aqui em Cachoeiro. Sim. Os dois estudam. Mais ou menos tá dentro. Os dois estão estudando. Sim. Já falou que gosta de música, ficou 13 anos fora de Cachoeira, fez na Espanha também, ficou um tempo. E a área é neuropediatria, não é isso? Sim. Neurologia pediátrica é uma subespecialidade da pediatria. Então, para a gente ser neuropediatra, a gente precisa ser pediatra. A gente precisa ter a residência de pediatria, o título de especialista em pediatria, para depois fazer uma outra residência de neurologia pediátrica. É uma especialização, no caso? Na verdade é uma habilitação, Uhum. Uma subespecialidade da pediatria. Ok, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autismo, né, Eliomar? Vamos dizer assim que o assunto do momento, né, é o autismo, né? E as pessoas têm muitas curiosidade em relação à neurologia, né? É neurologia que fala, Sim. né? Em relação à ligação, né, com o autismo.
Porque, na verdade, eu não me lembro o nome certo, né? Igual, por exemplo, quando o senhor diagnosticou o Eric com autismo, tinha outra coisa acompanhando, né? Que veio junto, né? Que eu não lembro mais o quê. Mas geralmente é assim? Para quem não conhece, só cortando, o Eric é o filho do Eliomar. Isso, E isso. o doutor Lúcio cuidou do Eric, Sim. é isso? Sim, na infância, né? Isso, exatamente. E o que é, doutor? O que é autismo e quais são os principais espectros que fala? Isso? Hoje a gente diz um transtorno do espectro autista. Ah, né? tá. Então é uma chave que se abre, né? E aí dentro dessa chave você tem desde o autismo propriamente dito, que é aquele autismo em que a criança não fala, tem um atraso intelectual, né, muitas vezes acentuado, até aquela criança que tem algumas coisas do autismo, não outras. Então a gente diz que está dentro de um espectro. Ah, tá, entendi. Então, de repente sou leigo no assunto, são algumas etapas, é isso? A gente diria assim, quando a gente precisa utilizar uma classificação, essa classificação às vezes ela varia com o tempo, com os locais, né? Então a gente às vezes fala grau leve, moderado, grau severo, e outras vezes nível de cuidados, nível 1, nível 2, nível 3, que nada mais é do que você falar de uma forma ou de outra. E essas classificações elas vão mudando com o tempo, né? A nomenclatura de qualquer patologia, vamos dizer assim, ela vai mudando com o tempo. Fazer uma pergunta agora que vai valer para você primeiro e também para ele responder. Como você identificou, no caso, Eliomar, os sinais, não sei se você, de autismo no Eric? Pois é, assistindo o Fantástico com o Drauzio Varela, né? Falando sobre o autismo, de algumas coisas que as crianças com autismo, né, fazem. Uma, andar na ponta do pé. E o Eric só andava na ponta do pé. Ele tinha que idade? 2 aninhos. 2 aninhos, Dois aninhos. Aí foi que nós procuramos o doutor Lúcio, né? Com 2 aninhos, ele andava na ponta do pé. Outra coisa, ele precisava pegar uma caneca, ele pegava a minha mão, levava até a caneca para pegar para ele. Aí nós falamos, olha, tem alguma coisa errada. Nós temos que procurar um neuro. Aí foi onde eu cheguei até o doutor Lúcio. Sim. Hoje, o principal sinal que eu creio, assim, que eu vejo no dia a dia, as pessoas me procurarem, ou por indicação de algum médico, ou de algum terapeuta, ou até mesmo por livre e espontânea vontade da família, é o atraso da linguagem. O atraso da linguagem, eu acho que é o principal motivo de se procurar o neurologista pediatra quando há uma suspeita de transtorno do espectro autista. Isso que ele citou, a gente tem um nome técnico que a gente chama estereotipia motora, que é andar na ponta do pé, né? O nome técnico que a gente fala é marcha digitígrada. Esse movimento... esse movimento com a mão, às vezes bater asa, às vezes ficar batendo palmas, ou às vezes ficar fazendo uns gestos assim que são estereotipias, são gestos que não têm um fundamento, uma motivação. E quando a criança, né, o portador do transtorno do espectro autista está mais ansioso, ele faz mais. Sim, é verdade. Você, no caso, o Eric, você viu uma matéria. Sim. No caso. E o senhor falou que às vezes é a fala, né? E se a pessoa... Você, no caso, ele tinha 2 aninhos? 2 aninhos. 2 aninhos. E se a pessoa demorar esperando essa fala, de repente 4 anos, 5 anos... O que acontece que... a importância, eu queria em cima disso, qual a importância desse diagnóstico precoce, doutor? Sim. A importância do diagnóstico precoce é porque quanto mais cedo você intervém do ponto de vista da terapia, algumas vezes da medicação, você vai atenuar os sintomas e vai criar mecanismos da criança, vamos dizer, melhorar o quanto antes, né? E todas essas etapas do desenvolvimento de uma criança,
tanto do neurodesenvolvimento quanto do desenvolvimento físico, né? São marcos assim bastante delimitados, bastante específicos, né? Isso na caderneta da criança tem lá. Se você abrir a caderneta da criança e ler, vai lá. Tantos meses faz tal coisa, tantos anos faz tal coisa. Então, durante muitos anos houve uma tendência, isso não só no Brasil, em todo lugar, de considerar assim, não, mas eu tenho um tio, eu tenho um primo que só falou com 6 anos, só falou com 5 anos. Então, considerava-se isso como se isso fosse uma coisa, vamos dizer assim, cientificamente comprovada, né? E a gente vê que não é assim. A gente tem marcos do desenvolvimento que a gente tem que obedecer, né? Então, uma criança, ela deve andar por volta de 1 ano. Claro, tem criança que anda com 10 meses, eu já vi andar com 9 meses. Mas em torno de 1 ano de idade, 12 meses, a criança anda. E mesma coisa fala, ela começa a falar com 1 ano e 6 meses, até um pouco antes. Então, quando vai atrasando, a gente já fica alerta que isso não está, né, não tá adequado. E aí, muitas vezes, isso há alguns anos, eu acho que hoje não se utiliza muito isso, querer comparar. Mas eu tenho um tio que demorou muito a falar, ele só falou com 5 anos. E a gente vê que isso aí atrapalha. Interessante que o doutor está falando, porque 1 ano anda, ou menos, né? E 1 ano também já começa a falar. Então já é um lance que, para quem está assistindo no Plano 7 agora, de repente você tem um irmão, um sobrinho, um filho que está passando por isso, e de repente, meu tio falou com 5 anos. Os tempos mudaram, com certeza. E as pessoas naquela época não tinham essas informações que tem hoje. Sim. Agora tem uma coisa interessante sobre os autistas, que têm certas habilidades especiais. O que você retribui isso aí? Sim, em alguns casos, né, vamos dizer assim, até muitos casos, em que a criança tem um hiperfoco, algumas vezes. O hiperfoco, por exemplo, tem criança que tem hiperlexia, quer dizer, ele começa a ler com 2 anos e meio, 3 anos. Quando a gente sabe que a idade para começar a ler é os 6 anos. O Eric começou a ler com 4. Então, a gente dá o nome disso aí de hiperlexia. Isso o pai acha o máximo, a mãe acha o máximo. Meu filho é muito inteligente. Mas isso, na verdade, não é um sinal que a gente quer de uma criança, né? A gente quer que o desenvolvimento seja nas etapas corretas. Então, quando uma criança está lendo com 2 anos e meio, está falando inglês com 2 anos e meio, sendo que a gente mora num país que se fala a língua portuguesa, e a criança com 2 anos e meio já está lendo em inglês, já está falando em inglês, já está lendo, mesmo que seja em português, isso não está dentro da normalidade. Então, isso aí a gente já fica... na linguagem, a gente já fica um pé atrás, de que esse desenvolvimento não está normal, apesar dele estar precoce, mas não está normal, entendeu? Incrível isso, porque de repente a pessoa acha que é o máximo. Sim, sim. E de repente pode ser um sinal, né, que algo está errado. Algo está errado. Incrível isso, né? Porque às vezes a criança tem essa habilidade específica em detrimento de outras, entendeu? Às vezes a criança está fazendo isso, está lendo em inglês, está falando, por exemplo, eu já vi criança falando russo. Ele não tem nenhum contato com o russo, né? E o russo, inclusive o alfabeto russo, ele é cirílico, ele não é esse alfabeto nosso. É totalmente diferente. E a criança aprende aquilo ali a ler e até a falar. E às vezes fazer uma conta simples de somar ou uma subtração, a criança não consegue. Não consegue. Então ela tem, às vezes, uma habilidade muito específica. Deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho dúvida. Como funciona o cérebro, no caso, de uma criança autista? Porque o senhor trabalha nisso, aí o senhor fala, ela fala russo, mas ela, às vezes, não consegue fazer uma continha de 1 mais 1. Isso. E como que é esse cérebro? Veja bem, isso é uma coisa que assim, ainda não tem um conhecimento exato da causa, né? A gente sabe que o cérebro, ele tem assim, áreas específicas, né? Uma área da fala, a área da audição,
a área do olfato, a área da visão. E às vezes a criança tem um predomínio de determinada área. Vamos falar assim a grosso modo, né? Ok. E esse predomínio, ele às vezes é demonstrado assim em locais de pesquisa, né, através de exames assim de imagem, né, de imagem funcional. Mas isso assim em lugares onde há pesquisas sobre esse assunto, entendeu? Então, exatamente o porquê desses hiperfocos, o porquê dessas inteligências, dessas altas habilidades específicas, não se sabe exatamente a causa, entendeu? Assim como também a gente não sabe por que houve um aumento dos casos, do número de casos. Seria uma coisa assim, na medicina nova ainda. Isso, é uma coisa que não está ainda amplamente estudada, né? Porque hoje em dia a gente vê muito caso de autismo, né? Hoje parece estar uma coisa... eu não sei se eu já comentei aqui, estava comentando com um amigo meu que falou que vai chegar um tempo não muito distante que cada família vai ter um autista. Uma pessoa, uma criança, uma pessoa que faz parte, que vai ser tipo assim, uma coisa normal. Isso. A gente hoje, os dados estatísticos, por exemplo, dos Estados Unidos, eles falam que é uma criança para cada 33. E na Europa, na Europa Ocidental, esse índice é considerado menor. Porque lá eles não amplificam o espectro como aqui. Na América, né? Nos Estados Unidos, Brasil. Uhum. Então esse índice é considerado menor lá. Porque aqui a gente abre mais o leque. Inclusive isso é um pouco polêmico, né? Porque tem estudiosos do assunto que acham que a gente abriu muito esse leque. Por isso que houve talvez esse aumento do número de casos. A gente sabe que realmente aumentou o número de casos de autismo verdadeiro, daquele autismo que a gente chama de Kanner. Kanner foi o nome do Leo Kanner, do psiquiatra austríaco, que primeiro descreveu o autismo. Então, além desses casos, existe um aumento também desse espectro, desse leque aumentou, entendeu? E na Europa eles já... Eles têm uma tendência a considerar, a restringir esse leque tipo que é muito aberto aqui. É isso? Tipo isso. Esconder, como seria, né? Seria. De repente eles consideram aqueles casos que aqui a gente fala que é assim, aqueles níveis mais acentuados. Nível 3, nível severo, né? Então tem essa diferença aí na estatística também por isso. Mas a gente observa que realmente houve um número uma acentuação aí do número de casos, né? E a tendência, doutor, é aumentar? Não, eu vejo hoje que está estabilizando. A gente passou também por um período de pandemia, em que as crianças também não foram para a escola, e isso também contribuiu para essa estatística. Isso, na minha opinião, e a opinião de muitas pessoas. Claro, além de diversos outros fatores que estão sendo estudados, mas que não são comprovados. A alimentação atual. Eu não digo assim, porque minha alimentação... Estudos, né? Minha alimentação é natural. Ela não leva agrotóxicos, mas não é isso. O alimento que é consumido hoje, vamos falar aí de uma folha, uma alface, uma couve. Essa semente não é igual a de 50 anos atrás. Ela já é uma semente geneticamente modificada. Assim, mesmo o cafezinho que a gente toma, o trigo que vai no pão, ele não é o mesmo de 50 anos atrás. Ele já foi mudado geneticamente. Então, os estudos são feitos nessa linha. Entendeu? Não porque um come comida mais natural, o outro come comida com mais agrotóxico, não é isso. E também não é um caso assim... eu acho que a humanidade toda está assim, entendeu? E hoje já se fala também de outras coisas, de microplásticos que estão no seu cérebro, no seu tecido cardíaco, no tecido pancreático, no tecido hepático. Microplástico, já se fala nisso também. O negócio está meio avançado. Então, são coisas que você para analisar. Carne sintética, eles estão até desenvolvendo agora sim. Carne sintética. Agora, houve com certeza uma contribuição da pandemia, tá? Porque
em muitos casos em que houve uma completa simulação de um autismo de uma criança que ficou dentro de casa praticamente 2 anos e sem estudar, né? E só na tela, né? Ou no celular, ou na televisão. Então, eu já atendi muitas crianças desse período aí que apresentavam um quadro assim que, para mim, era um franco autismo e depois se viu que não era. Eu tenho alguns casos assim. Então, acho que é uma somatória, mas não tem nada assim definido, né? Assim, estão estudando a somatória em cima bater o martelo o que realmente. E lógico, existem os casos também genéticos, né? Tem os casos genéticos e tem algumas coisas também que acontecem no desenrolar da vida, desde a concepção até o nascimento, que pode também influenciar. Prematuros extremos, porque hoje a gente sabe que as UTIs neonatais elas estão assim, fazendo com que prematuros extremos às vezes vivam, né? Então isso também tem a ver. Então o mecanismo do parto, como que aconteceu esse parto, a dificuldade. Eu tenho duas perguntas para fazer, né? A do parto, por exemplo, falta de oxigênio durante o parto pode causar um autismo lá na frente? A gente sabe que há um percentual maior de autistas, não vou dizer percentual maior, mas é um fator preditivo ter sido prematuro extremo, ter passado pela UTI, ter tido uma falta de oxigenação ou uma hemorragia cerebral, que às vezes acontece em prematuro, tem uma chance maior de desenvolver autismo. Isso a gente vê todos os dias. Tá? Assim como também infecções congênitas, né? Vamos supor uma toxoplasmose, uma citomegalovirose, que é um vírus citomegalovírus. Então, tem essas causas, e além das causas genéticas, consanguinidade entre os pais, que, assim, casamento de primo com primo, ou então pessoas que já tiveram outros casos na família, às vezes de primos ou de tios, né, que a gente vê hoje casos de dois filhos, pessoas com 2 filhos com espectro autista, 3 já vi. Sim, entendeu? Sim. Agora, uma outra pergunta. Qual a diferença, né, como diferenciar o autismo, né, para as habilidades de uma criança? Sim. Veja bem, a criança que tem um espectro autista, muitas vezes ele tem uma habilidade intelectual específica. Não vou dizer que seja um hiperfoco. Ele tem uma habilidade, por exemplo, na leitura, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem nenhum tipo de habilidade social. Uma criança que não consegue interagir socialmente, uma criança que não consegue se comunicar. Estou dando exemplos, né? Uma criança que, por exemplo, não consegue dar um sentido conotativo às coisas, não consegue entender uma metáfora. Por exemplo, quando você está chegando num lugar, está quase chegando, a gente fala assim, está na reta final. Às vezes uma criança que tem o autismo, ele não consegue entender, ele acha que realmente é uma reta, que a gente vai passar numa reta. Então, essa semana atendi uma criança, hoje ela está com 8 anos, e ela fala, durante a consulta ela falou, mãe, você não vai me abandonar, né? Eu falei, lógico que não, meu filho, por que eu vou te abandonar? Não, porque quando eu tinha 3 anos, você me largou, saiu correndo na minha frente, mas a mãe estava brincando com ele. E ele achou que a mãe realmente ia abandonar. Então, até hoje, ele enfatiza isso com ela. Você não vai me abandonar, né? E por mais que ela diga, não, eu estava brincando, eu saí correndo na sua frente para ver se você ia correr atrás de mim. Ele não entendeu como isso, ele entendeu como um abandono. Então, a criança que tem autismo, ele não consegue dar essa... né? Você fala assim, uma situação está muito difícil para você, você fala assim, o bicho está feio. O autista, ele acha que é um bicho mesmo que tem ali. A interpretação dele é diferente. A interpretação é diferente. Doutor, em cima disso aí, o senhor falou, é tipo um flash que fica na memória dele, em cima desse abandono. Eu não sei se eu vou, de repente... As pessoas falam de o que são o neurônio espelho, é isso?
E qual o papel no desenvolvimento? Então, você tem os neurônios no córtex cerebral que são assim, que tem função de memória, né? E aí tem uma área lá no cérebro que se chama circuito de papéis, que é no lobo temporal, que vai guardar as suas recordações, né? Então, às vezes a criança com autismo, já se estuda isso em cortes de cérebro, em estudos de lâmina de cérebro, em que essa arquitetura cerebral é diferente nessas crianças. Entendeu? Há estudos nessa linha. Que às vezes o que em mim é numa área do cérebro, na criança com autismo é em outra área. Entendeu? Então é uma série de estudos que são feitos, né, e que não tem nada assim ainda muito também, correto. os estudos ainda Está estão... muito incipiente, porque realmente aumentou muito e algumas coisas já são certas, né? Por exemplo, os casos genéticos, né? E os casos em que houve, assim, às vezes um acometimento durante o período fetal, durante o período embrionário, ou às vezes mesmo no período perinatal, que é aqueles primeiros dias ali de vida, né? Nos últimos tempos da gestação e os primeiros 7 dias de vida. Então, às vezes, coisas que acontecem aí, percentualmente, a gente já sabe que tem mais chance de ser uma criança com autismo. Hoje ainda, vamos dizer assim, ainda existe o risco de um casal com a idade mais avançada, vamos dizer 40 e alguma coisa, 42, 44, ter filhos, existe a probabilidade ainda de vir criança com problema? Sim, a idade do... Tecnologia não adiantou nada nisso aí até agora. A idade dos pais também tem, estatisticamente comprovado, que tem um aumento do número de casos de autismo. Também. Sim. Doutor, eu queria falar sobre como lidar com preconceito, desinformação e principalmente sensibilidade com as pessoas com autismo. Entendeu? Como as pessoas lidam com isso? Se já aconteceu isso com você, Leomar, sei lá, a pessoa menos sensível, essas coisas assim? Eu vou contar um caso rapidinho. Olha só, festa de cachoeiro, última festa de cachoeiro, eu levando meu filho para assistir o desfile, eu tive que descer uma rua para ficar mais próximo da onde estava acontecendo o desfile, e tinha um rapaz da prefeitura trabalhando, né? Ele falou assim, olha, aqui você não pode passar, sendo que ele estava deixando outros carros passar. Mas eu falei assim, mas está descendo outros carros? Ele, não, se você quiser, você vai parar lá na frente e vai descer pela escada. Eu falei, mas aqui eu tenho que chegar mais perto, que ele é especial, não tem como... Ele chegou a ver teu filho? Sim, claro. O Eric? Pode descer pela escada. Eu contornei, inclusive eu falei com o policial falou assim, olha, eu não posso tirar vamos dizer assim, a autoridade, né, do policial. Desse rapaz que está trabalhando. Era um guarda municipal? Não era guarda municipal, não. Um funcionário da prefeitura. Aí eu rodei pelo lado de lá, parei no policial, pedi ao policial que se eu podia chegar mais próximo. Ele, sim, senhor, pode descer, para ele na frente ali, pode levar seu filho à vontade. Então, a falta de sensibilidade desse cara que estava trabalhando lá. Eu acho que até vamos dizer, Dona Norma, que é uma pessoa maravilhosa, Ferraço, esse tipo de funcionário, ele não pode estar ali trabalhando, se ele não tem sensibilidade para trabalhar ali, se ele não tem capacidade, bota ele para fazer qualquer outra coisa, menos aquilo. Então isso é revoltante para a gente. E como, no caso, o senhor vê essa sensibilidade com desinformação também, né? Eu acho que vem melhorando, né? A gente sabe que um percentual de pessoas da população tem algum tipo de necessidade especial. Seja física, seja mental, seja auditiva, seja visual. E o autismo, já que a gente está falando sobre ele também é encarado como uma pessoa que tem uma necessidade especial. Assim como outras crianças. Eles têm que ir mais elevado? Não, alguns casos sim, que a gente chama de autismo de alto grau, né? Que a gente dá o nome assim, de síndrome de Asperger. É um nome que se dá, né? Uma pessoa que descreveu primeiro, que se chamava Hans Asperger, que era um austríaco também.
e foi o primeiro que descreveu, então a gente dá esse nome, que hoje também é um nome que está um pouco obsoleto, porque, como eu falei, essas classificações vão mudando. Então, a essa criança, né, o adolescente ou o adulto que seja, que tem esse autismo de alto grau que a gente fala, que é um alto grau intelectual, a gente dava esse nome de síndrome de Asperger. Tá? Você pode falar Asperger, se você falar em inglês, né? O alemão Asperger, em francês Asperger, né? Português Asperger. E falando das escolas, como a escola pode ser mais inclusiva nisso aí? Sim, eu acho que isso tudo parte de uma mudança de toda a sociedade, né? Até dos alunos, né? E o que eu vejo hoje é que há uma mudança para melhor. E essa mudança está acontecendo, entendeu? Eu acho que algumas vezes mais lentas. Pessoas têm acompanhantes, né? No caso, estão colocando professores que ficam acompanhando. Sim, tem crianças que precisam, né, de um apoio específico, de um apoio escolar, outras nem tanto, né? Isso depende também da necessidade, porque a gente não pode, ao meu ver, colocar tudo no mesmo balaio, como se fosse uma receita de bolo, assim, uma receita fixa, né? Então a gente sabe que tem crianças que precisam de mais, tem crianças que precisam um pouco menos. Na verdade, assim, para a gente que é leigo, né, é muita informação, né? Até assim, para os pais, né? É muita informação, tá? Existe a diferença do superdotado para a pessoa que é autista? Sim, existem pessoas que são intelectualmente superdotadas. É um tipo de autismo isso? Não são sinônimos, não. Uhum. Não. O que acontece é que tem os superdotados, intelectualmente superdotados, e alguns desses também coincidem de ter o transtorno do espectro autista, que é o autismo de alto grau, que anteriormente a gente chamava de síndrome de Asperger, né? São pessoas que têm um QI muito elevado, quociente intelectual muito elevado. Você pode citar alguma pessoa que na história? Não, assim, na história o que se diz, né, o que a gente lê, Einstein. É do Einstein, né? Já ouvi falar. É um conhecido aí que tinha esse diagnóstico. Agora, muitas vezes o que acontece? A criança com autismo, por mais inteligente que ele seja, né, um QI elevadíssimo, alguns deles, eles não conseguem, como eu vou repetir aqui, eles não conseguem, às vezes, ser socialmente inteligentes. Assim, vamos mudar, não é que seja essa palavra inteligente, socialmente... Conviver em sociedade, conviver, é isso? Com outros a meninos, interação, outras crianças... É a que se chamava inteligência emocional. Uhum. Né? Eu tenho uma sobrinha, eu não sei, né, se isso tem a ver. Ela tem uma irmã, acho que são 4 anos mais velha que ela. Só que elas estudavam junto, igual o doutor estava falando a respeito de estudo, essas coisas. A irmã estava na 8ª série, na época é 8º, 9º ano, um negócio assim, hoje mudou muito. Na minha época era 5ª, 6ª, 7ª, 8ª. E a outra na 5ª. Só que a da 8ª fazia, a da 5ª também fazia. E ela começou a estudar com as crianças da 5ª série e ela começou a ficar isolada. E ela começou a reclamar com a mãe dela, ela da 5ª série, que ela não conseguia, ela achava muito, tudo que as crianças faziam, a matéria toda, tanto que ela passou... fraco, né, para ela. Isso, aí teve que fazer uma prova na escola e jogar ela queria parar de estudar porque ela queria estudar junto com a irmã. E as duas foram juntos. Tanto que saiu, só pegando em cima disso, saiu um lance de inglês para o Canadá, ela ficou em primeiro e a irmã, que era mais velha, ficou em segundo. Aí só podia um da família. Isso é controverso. Isso tem a ver ou tem alguma coisa com autismo? Não, né? Não. Essa controvérsia existe toda vez que você quer progredir uma criança que não está na idade correta para ser progredida. Tem o governo, né, tem um corte, né, que é dado ali em março. Né? A criança nascida até março, até o final de março, ela vai para um ano, uma série. Né? E quem nasce de abril em diante vai para o ano seguinte. Então, essa progressão, a criança que nasce em agosto, setembro, ela tá acompanhando melhor do que as outras, ela pode ser progredida. Qual que é o problema disso?
É que às vezes, emocionalmente, o desenvolvimento da criança, não, apesar de intelectualmente ela estar à frente das outras, mas nos outros aspectos não. Ela tem essa dificuldade. Tem no essa caso. dificuldade. Tem. E às vezes De isso não conviver. vai refletir agora, vai refletir depois de alguns anos. Entendeu? Quer dizer, a maturação da criança como um todo, Tipo, pulou etapa? vai pular uma etapa. Ah, isso aí. tá. Então, existem casos, né, de pessoas com 13, 14 anos de idade que passou em primeiro lugar na universidade mais difícil que existe, né, um vestibular dificílimo. Existem casos assim. Mas isso não quer dizer que vai ser sucesso. Não vai, naquilo que isso fez. não é sinônimo de sucesso. Aham. E como a família pode, no caso, apoiar esse desenvolvimento da criança? Sim, eu acho que a família tem que fornecer, né, o que for possível. Primeiro que a gente tem que respeitar a criança, que a criança tem que estudar e tudo, mas a criança também tem que ter o momento lúdico dela. Então, eu acho que a família, a criança na primeira infância, né, na idade pré-escolar, ela tem que ter o momento lúdico assim, muito forte, entendeu? O convívio com os pais, convívio com os irmãos. E a gente sabe que hoje, né, os pais precisam trabalhar, o pai, a mãe, muitas vezes a criança tem que ficar o dia todo na escola ou na casa do avô, na casa da avó, na casa de um outro responsável para os pais poderem trabalhar, né? Então esse convívio aí com a família, esse incentivo da família, com menos tela possível, a gente sabe que hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela preconiza que a criança não deve ter tela até os 2 anos de idade. Até os 2 anos de idade? Tela em geral, né? Celular, televisão, até os 2 anos. O bichinho já nasce quando ele fala na mão. Então hoje... Coisa que é difícil hoje, difícil, né? Os pais, por terem que trabalhar, já chegam cansados. É preferível dar o celular na mão da criança para entreter a criança e os pais descansarem, né? E é trabalhoso, né? Você ter um filho, né? Você tá ali todo dia, é trabalhoso, a gente sabe que é. Então hoje eles estão deixando de conviver, de passar aquele processo trabalhoso para facilitar jogando uma tela na mão da criança. Celular, e a criança tem que brincar, né? A criança, ela está na fase que ela tem que brincar. Existem sinais, alerta, no caso aí, o senhor está falando de brincar, desenvolvimento motor? Porque tem crianças, às vezes, que não sabe nem a coordenação motora, é muito difícil a gente ver. Sim, tem muita criança que não... Né, a gente até brinca, né? A criança não pode andar descalça, não pode pegar vento, não pode cair, né? Não pode se machucar, né? São coisas que isso faz o fortalecimento emocional e físico da criança, né? E na na nossa época não tinha nada disso, né? Então, ficava na rua, jogava pelada. O senhor falou, nós comentamos aqui da relação entre genética e autismo, né? E tem alguma coisa a ver também, algum alguma coisa mística em cima disso? Isso é místico, isso aí não tem nada a ver. Sim, durante algum tempo, né? Isso há décadas atrás, não muitas décadas, vamos dizer aí umas 3 décadas, achava-se que o autismo era causado por um problema assim, emocional da mãe. Entendeu? A criança tinha autismo por causa da mãe. A mãe que passou passou muito nervoso na gravidez, muito estresse com o pai. Tipo depressão pós-parto, depressão pós-parto. Então, achava-se que o emocional estava na causa. E depois isso aí caiu, né, por terra. Viu-se que isso não tem fundamentação. Doutor, o que mudou, no caso, no tratamento nos últimos anos? O senhor já tem bastante tempo, o senhor está vendo isso. Eu acho que o que mudou foi a criação dos centros de terapia, né? E por mais difícil que seja o acesso não é fácil, porque, como eu disse aqui, tem muitos casos, então às vezes falta vaga, né? Porque pegou, assim, eu creio que pegou a sociedade desprevenida. Quando a gente viu, já tinha aumentado muito,
né? Sim, sim. Então, ter vaga de terapia para todas as crianças, que eu acho que é aí um objetivo assim, a ser alcançado, né? Pela sociedade. Eu não digo só o poder público, né? Pela sociedade como um todo, né? Você ter essas terapias, né? De um fonoaudiólogo, psicólogo, um terapeuta ocupacional, nutricionista, né? Um musicista. Então, eu acho que hoje houve uma melhora muito grande, mas ainda falta, entendeu? E da minha parte aqui da neurologia pediátrica, a parte assim de medicamentos, houve uma evolução muito grande, vários tipos de medicamentos que eu digo assim, não para cura, não é isso que eu estou falando, mas para você amenizar, né? A gente sabe que 30% dos autistas também tem crises epiléticas, por exemplo, né? 30%? 30%, então... Número alto, hein? Número alto. Né? 1/3, vamos dizer assim, né? Isso. Então, e tem medicamentos que a gente usa, porque tem criança também que às vezes não consegue dormir, tem insônia, ou então às vezes crianças têm um problema comportamental muito grave, se autoagridem ou agridem aos outros, né? Isso é muito, muito comum e a gente tem que utilizar de medicamentos para acalmar a criança. Então, essa parte da terapia medicamentosa também deu uma melhorada boa. Eu acho que tem muitas opções também. Olha só, eu né, alguns anos atrás, quando nós descobrimos o autismo do Eric, nós entendemos que se a gente pudesse evitar um pouco a medicação pesada para não atrapalhar o desenvolvimento dele. Isso procede? Isso pode ser mito? Ou... Não, procede sim. Todo medicamento na pediatria a gente utiliza por quilo, né? Por quilo de peso. E às vezes o que funciona muito bem para uma pessoa não funciona para outra. Entendeu? Às vezes, eu vou citar aqui um exemplo, a risperidona, que é um medicamento assim, comum para utilizar assim, para acalmar a criança, né? Acalmar qualquer pessoa. Às vezes para uma criança ele vai fazer efeito até contrário. Às vezes para uma criança vai sedar muito, ou para outra criança ele vai causar muita secreção respiratória. Então, todo medicamento ele tem seu efeito colateral. O próprio nome diz, medicamento controlado, quer dizer, o médico precisa controlar, né? A gente precisa ter um controle, que às vezes a gente passa a medicação e a gente não sabe o que aconteceu. Como é que vai reagir O que eu passo para você vai te fazer bem, às vezes eu vou passar para ele e não vai fazer bem a ele. Na verdade, isso acontece com a gente, vamos dizer assim, né, que é quase normal, né? Em tudo, né? Então, o controle está aí, a gente tem que controlar, né? E a gente não consegue. Mas é uma verdade, se a gente puder não usar medicamento nenhum, é melhor. No caso do Eric, né, ele progrediu muito. Ele faz agora 16 anos. Né? Ele é oral, ele vai ao banheiro sozinho, ele come sozinho, entendeu? Então ele foi progredindo. Pratica algum esporte ele? Rapaz, acho que ele puxou o pai. Nada. E pode ajudar no desenvolvimento? Sim, pode. A gente colocou até um personal para acompanhar ele, mas é muito difícil, tá? Porque às vezes com o tempo você vai achar aquilo que a criança gosta. Às vezes não é bola, às vezes é uma outra coisa, entendeu? Às vezes é uma corrida, ou uma outra atividade. Doutor, mas eu tentei, tá? Eu tentei bola, tentei corrida, ele fez natação, hidroginástica, aí dentro da música, né? Coloquei ele na bateria, coloquei ele no teclado, coloquei ele na guitarra, nada. Cantar desafinado, tá igual o pai. Eu conheço uma criança conhecida, filho de um amigo meu, que ele entrou no jiu-jitsu. E ele melhorou bastante. O cara, ele falou comigo, meu filho melhorou bastante nisso. Tem muita força ele, aí ele falando em cima disso. Ajuda, o esporte ajuda. Sim, claro. Você acaba encontrando aquilo que vai agradar, né, a pessoa, né? Seja o que for. O Kozak pode falar que o filho dele gosta de jiu-jitsu que ele está fazendo? Jiu-jitsu. E está sendo bacana, né? Está melhor do que o pai, né? Mas tá bom. Um amigo meu falou a mesma coisa. O filhinho dele deve ter uns 5 aninhos. Ele é bem fortinho, ele não andava direito. Para descer uma escada é uma dificuldade. Hoje ele está treinando e ele falou que aí começaram a dar faixa.
Aí ele começou a pegar os meninos mais. Aí ele começou a pegar os meninos mais fortes que ele, porque ele pegava os pequenininhos, ele respeitava muito. Aí começou a pegar e ele tem que se virar. E ele hoje está andando normal, assim, ou andando, brincando, coisa que a gente via dificuldade, ele descer uma escada. Aí ele falou que está sendo muito bom para ele. Só que ele está com muita assim, dificuldade na fala. Entendeu? Sim, aí sim. ele ficou em cima disso. Interessante que como que o esporte ajuda, né? Em cima dessa área. E você não deixa seu filho fazer nada, nem andar de bicicleta. Eu já tentei também andar de bicicleta. Não conseguiu também, não. Pô, negócio difícil, tá? É. O que ele gosta de fazer? Ele gosta de cantar. Tenta na área de... Mas aí cantar, né? Pega o microfone, não precisa não fazer nada, né? Só ficar paradinho, sentado no banquinho cantando. O problema tá aí, entendeu? Aí fica difícil, né, cara? E com um pai desse jeito também, que faz... Qual atividade física você faz? Rapaz, Difícil, doutor. hidroginástica. Mas só que eu não tenho ido não, porque tá frio. Aí... Bom, quais as terapias mais indicadas para as crianças autistas, doutor? Então, hoje a terapia, vamos dizer assim, o padrão ouro, vamos dizer assim, seria a terapia ABA, né? Terapia? ABA. ABA é uma sigla em inglês. Ah, E tem outro, é um método, né? É um método. É como tem outros métodos, por exemplo, o método Denver, né? Para citar um outro. o senhor Mas- pode mas dar Eu exemplo? acho que o mais importante, explica, por favor. eu acho que o mais importante é a criança ter essa interação com o terapeuta. O método que fizer, né, tem que ter uma continuidade, uma assiduidade, né, para conseguir uma resposta. Essa resposta vem, entendeu? Ou mais ou menos, mas vem. Mas é uma coisa, vamos dizer assim, é multidisciplinar. Né? A criança que tem, por exemplo, uma seletividade alimentar exagerada, né? Tem criança que não come realmente assim, e come assim, um tipo de biscoito, mas tem que ser daquela marca. Né? E não aceita outra coisa. Não aceita outra coisa. Porque assim, criança comer bem é muito difícil, né? São poucas assim que você fala assim, essa criança come bem realmente. O meu come bem. Né? Mas não é o habitual, né? A maioria, vamos dizer assim, não tem facilidade para provar as coisas, para provar uma comida diferente. Então, por exemplo, um nutricionista precisa muitas vezes, né, fazer essa orientação. Então, a terapia é multidisciplinar. Mas Isso que é importante. o senhor falou uma coisa de um biscoito de uma marca. Independente do biscoito, ele tem que ser da marca X? Sim, tem criança, eu tenho autista que eu atendo que só come o biscoito se for de uma determinada marca. E a mãe às vezes compra outro para ver se ele vai provar, se vai gostar, e ele sabe que não é exatamente a marca que ele come. Às vezes sem mas ver, pelo gosto? às vezes sem ver a embalagem, às vezes pela textura ou pelo sabor, e não aceita. Isso é comum, não é. É comum, não é? Não é raro acontecer, não. É porque você chegou a alguns episódios comentar que o teu filho ele lia revista só de uma editora. Pois é, ele só lê revista da editora Abril. Né, revista pequena, né? Ele não lê, só editora Abril. Pode ser Quatro Rodas, Globo Rural, Veja, Isto É, Caras, tem que ser editora Abril. Sim, isso é comum acontecer. E se der outra ele não gosta, isso é ele vai pegar e vai olhar e vai jogar pra lá. rigidez comportamental, rigidez cognitiva, às vezes acontece. São coisas que a gente... Outro detalhe, se der revista repetida para ele, aí ele fala, essa não, já tem. Tem isso também. Isso, Pode ser antiga, não tem problema a idade da revista. Eu só não gosto que seja repetida. Isso é até bom, isso é até bom. Sim. incrível. Doutor Lúcio Coelho, neuropediatra. Doutor, aquela filmadora está ali para o senhor. Qual a mensagem que o senhor deixaria para os pais e cuidadores de criança autista? Bom, a mensagem que eu quero deixar para quem está nos assistindo agora, nesse momento, é que, apesar de ter aumentado o número de autistas, uns casos mais graves, outros menos, apesar disso tudo, a gente tem que ser, vamos dizer assim, pensar positivamente,
né? Que às vezes tem muitos pais que não estão conseguindo as terapias dos filhos, tá? Mas assim, pensar que a criança está indo para a escola, vamos dizer assim, a escola é a melhor terapia, né? Às vezes você não está conseguindo uma vaga com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional, com psicólogo, mas a criança está indo para a escola, está convivendo. Essa interação social aí, eu acho que o que eu passo, o que eu tento passar é para manter esse otimismo, entendeu? Medicamento não é tudo, tem medicamento que realmente ajuda em alguns sintomas, em outros não. E a gente, enquanto sociedade, entender, né, que a sociedade ela é plural, né? O autismo nada mais é do que uma pessoa que também tem uma necessidade especial, assim como tem outros que têm também, né? Com diversos tipos de, vamos dizer assim, deficiência, entre aspas, necessidades especiais que existem. Então essa é a mensagem que eu tento passar. Bom, conversamos aqui com o Dr. Lúcio Coelho, neuropediatra. Prazer enorme ter o senhor aqui com a gente. Prazer é o meu. Sucesso e mais uma Obrigado, vez. doutor Lúcio. Boa noite. Falou, meu brother. Recebeu muita informação de hoje. Bastante. Então, e você de casa também, você pode curtir, compartilhar, né? Comentar também. Se tem alguém que você conheça que tem quadros assim de família, então você passa, né? Compartilha lá o podcast No Plano 7 de hoje com o Dr. Lúcio Coelho, neuropediatra para você. Boa noite e até a próxima. Valeu, galera. Boa noite. Beijo no coração, Deus abençoe e até a próxima. No Plano 7.